Alguns domingos atrás, nós iniciamos uma série de reflexões, de mensagens, no livro do Apocalipse, especificamente nos capítulos 2 e 3. São cartas que são endereçadas da parte de Jesus às igrejas da Ásia Menor. Então, aquela região era composta por 7 igrejas, e cada uma dessas igrejas recebem uma carta da parte do Senhor, um alerta, uma advertência, uma palavra de ânimo, uma palavra de orientação. E nós temos refletido, meditado em cada uma dessas cartas, num tema geral em relação à igreja. E o tema que eu coloquei foi Igreja em Colapso. O propósito das nossas reflexões é meditarmos e buscarmos ajuda no Senhor sobre a vida da comunidade, da fé, da igreja cristã, não só enquanto comunidade local, mas como igreja de Cristo mesmo na face da terra. Visto que muitas e muitas vezes as igrejas sofrem grandes barreiras, elas enfrentam grandes dificuldades, elas podem ser comunidades que perdem a sua relevância, perdem a sua presença no meio da sociedade em que ela está inserida. Nós corremos o risco de responder perguntas que as pessoas não estão fazendo mais. Nós podemos chegar no momento em que não conseguimos interagir mais com as novas gerações. A igreja pode ser um templo, uma instituição religiosa e não ser a voz de Deus, a presença de Cristo em meio àqueles que estão ao nosso redor. Então, o propósito da nossa reflexão em cada domingo nestas cartas é atentar para as palavras de Cristo e como essas palavras de Cristo, proferidas às igrejas da Ásia Menor no primeiro século, reverberam ainda hoje no século XXI. De que forma esses textos tão profundos, tão específicos, tratando de comunidades reais daquele tempo, podem ser reinterpretadas para comunidades como a nossa hoje, depois de tantos anos. Como um texto tão antigo pode se tornar uma palavra viva depois de muitos anos, através da ação do seu Santo Espírito que fala conosco. Então hoje, capítulo 3, a partir do verso 1, a carta à igreja em Sardes. E eu quero falar sobre um alerta à nossa espiritualidade. Diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Sardes, escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer. Porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém até aí. O livro do Apocalipse, como muitos de nós já bem o conhecemos, ele traz muitas simbologias e expressa o poder, a ação de Deus através de símbolos, que estão presentes inclusive nesta carta que nós acabamos de ler, nesse pequeno texto que nós acabamos de fazer a leitura. E à medida que nós formos conversando nessa noite, eu explicarei alguns conceitos para que você possa também compreender e acompanhar junto comigo a reflexão que vem da parte de Jesus para a sua igreja. Mas o que eu queria que você focasse comigo num primeiro momento é a importância da integridade que é destacada por Jesus nesta carta. O que Jesus comunica à igreja de Sardes é que ela precisa viver de maneira íntegra. Esta é a mensagem central deste texto específico: viver com integridade. Jesus fala à igreja que ela precisa ser vigilante, precisa consolidar o resto, ou seja, consolidar aquilo que precisa ser reforçado na sua vida, para que tenha uma vida de fato íntegra, uma vida que siga a vontade de Deus, revelando assim que o Senhor é de fato quem governa a sua vida, viver em integridade.
Nós temos o hábito de muitas e muitas vezes separar o ser humano. Nós separamos a bio, a psique e a pneuma. Nós falamos de um corpo físico, onde nós conseguimos observar a vida, ou pelo menos vivenciá-la, através do tato, através do olfato, da audição, do paladar, até mesmo da visão. Nós olhamos o corpo e vemos a importância do cuidado com a saúde física. E muitas vezes nós separamos o corpo, nós separamos a bio da psique, da vida emocional. Nós às vezes criamos separações. Nós sabemos da importância da psique, nós sabemos da importância da vida emocional, mas nem sempre atrelamos uma a outra. Às vezes separamos. Você está bem? Fisicamente eu estou bem, emocionalmente eu estou em crise. E nós precisamos cuidar da psique, nós precisamos cuidar do emocional. Porque nós vivemos numa sociedade em que uma das maiores batalhas pelas quais nós passamos são as doenças emocionais. Ansiedade, depressão, angústia. Nós vivemos em tempos em que a nossa emoção é atacada constantemente. E isso, inclusive, traz consequências biológicas. Gastrite nervosa e muitas outras doenças psicossomáticas, fruto do nosso desequilíbrio emocional. Porque eu vou falar para você que crente também tem desequilíbrio emocional. E não são poucos. Para não falar que são todos, né? Porque todos nós temos os nossos desequilíbrios, todos nós temos as nossas limitações, todos nós temos limites aos quais somos postos diariamente, que vem como uma novidade que nos tira da zona de conforto e mexe com a nossa psique. Além do emocional, nós temos o espiritual, a pneuma, a alma, a ideia que nós temos da nossa vida espiritual, da nossa vida com o divino, da nossa vida com Deus, com aquilo que nós poderíamos categorizar como algo fora de nós e acima de nós, que nós identificamos como a figura divina. Nós cremos que há um Criador e por isso entendemos da importância de viver segundo a vontade desse Criador. Nós cristãos cremos num Deus Criador, num Deus provedor e temos a nossa fé, a nossa confiança nesse Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Temos bem identificado quem é Deus para nós. E quando falamos de vida espiritual, falamos da nossa relação com Deus, da nossa relação com não só o divino, mas com o sagrado. Porque sai tão somente da nossa relação com o ser divino, mas entendemos como espiritualidade o viver com o sagrado. A vinda à comunidade religiosa, a confissão de pecados, a contribuição através do dízimo e da oferta, a oração, tudo aquilo que expressa uma religiosidade para nós está associada à questão da espiritualidade. Nós separamos tudo. Por isso, às vezes, nós vemos um descompasso. Às vezes, o conceito de espiritualidade é bom, mas a prática emocional não condiz com o que se crê. Às vezes, a maneira de viver a vida, a maneira de usar o corpo, a maneira de se expressar corporalmente, não se adequa com o conceito de espiritualidade ou o conceito de saúde emocional, de saúde mental. Pode haver no comportamento humano um desequilíbrio total. E isso eu quero chamar aqui nessa noite de falta de integridade. Porque falta de integridade não é tão somente, exclusivamente, uma ação desonesta de um indivíduo. Não é tão somente uma ação ou uma reação aonde uma mentira, um furto ou algo semelhante a isso esteja presente. Não ser íntegro é você não viver de maneira integral, de maneira completa, aquilo que realmente está no seu coração e que você crê. Portanto, integridade, ser íntegro diante de Deus, vai muito além de alguns conceitos morais, de alguns comportamentos na sociedade na qual estamos inseridos, em que poderíamos ser considerados corretos em relação à nossa ética, em relação ao nosso comportamento. Ser íntegro diante de Deus é você ser verdadeiro diante de Deus. E é essa chamada de Deus à igreja de Sardes, para os cristãos, dizendo que eles precisavam viver em integridade,
que eles precisavam ter uma vida completa, ter uma vida plena. Em outras palavras, serem quem eles são. E sendo quem somos diante de Deus, nós conseguimos ser quem somos diante também das pessoas. Só há uma forma de ser íntegro, é vivendo diante de Deus de maneira completa, é reconhecendo diante de Deus as nossas limitações e também as nossas qualidades, é reconhecendo diante de Deus os nossos desejos, sejam eles bons ou sejam eles maus, é reconhecermos diante de Deus tudo que é bom em nós e tudo que é mal em nós. Isso é integridade. Integridade é conseguirmos viver relações, seja com Deus ou com o outro, em que nós somos quem somos e estamos sendo pela sua graça transformados por Ele. Ser vigilante é um chamado do Senhor à igreja de Sardes, porque há um contexto histórico para essa expressão. A cidade de Sardes ficava no alto de uma montanha, muito bem protegida, muito bem cercada. E, portanto, era uma cidade muito difícil de ser invadida. No período em que eles viviam, essa cidade havia passado por algumas crises já, porque na sua história, mesmo sendo uma cidade muito bem protegida, eles tiveram um descuido. E a cidade acabou sendo invadida em 2 ocasiões. No ano 500 a.C., pelos persas, e no ano 216 por Etíoco Epifânio. A cidade foi invadida porque havia na muralha uma pequena fresta. Apenas um ponto fraco. Apenas um lugar por onde um exército poderia, pouco a pouco, dominá-los. Só que por algum motivo eles não estavam vigilantes e foram invadidos nessas 2 ocasiões. Portanto, quando eles leem esse texto, no 1º século, quando a igreja de Sardes se reúne, recebe de João esta carta e lê, esse termo remonta a eles a gravidade de não estar vigilante no momento em que deveria ter estado. Porque eles perderam a sua liberdade, perderam tudo que haviam conquistado. Portanto, o convite para nós é que sejamos vigilantes, para que nós possamos estar atentos, observar, avaliar a nossa própria vida. Diante de Deus, precisamos nos atentar para quem somos de fato. A integridade está em você ser a mesma pessoa que você é, assentado no banco do templo desta igreja, que você é quando você está assentado no sofá da sua casa. Isso é integridade. Integridade é você ser a mesma pessoa que está sentada ao redor da mesa com a sua família num almoço de domingo à tarde, como aquele que está na mesa com os seus amigos numa festa do final de ano. Isso é integridade. Integridade é você ser a mesma pessoa quando você está no clube, praticando o seu esporte, quando você está no seu ambiente de trabalho, cumprindo as suas funções. Integridade é você ser quem você é, diante de Deus, em todos os lugares. E uma das maiores dificuldades que a igreja cristã pode enfrentar, que pode levá-la à ruína, que pode levá-la ao descrédito, que pode levá-la ao questionamento, que pode fazer com que a igreja perca a sua relevância, é as pessoas não verem em nós quem de fato nós somos. Se o que dizemos não condiz com o que fazemos, se a maneira como tratamos as pessoas não condiz com o Evangelho de Jesus. Tudo que nós fazemos, a maneira como falamos, como expressamos, a maneira como vivemos, que vai na contramão daquilo que é o Evangelho de Jesus para nós, fala muito alto à sociedade pós-moderna. Se eu falo que creio num Cristo que ama e eu não amo, eu não sou íntegro. Se eu falo de um Deus que perdoa e eu não perdoo, eu não estou sendo íntegro. Se eu falo de um Deus que tem compaixão e eu não tenho compaixão, falta minha integridade. Ser íntegro é viver aquilo que o Evangelho de Jesus nos apresenta. E uma das maiores batalhas que a igreja pode enfrentar é esta. Quando Jesus falou com os religiosos do seu tempo, proclamando o Evangelho, falando a respeito do reino de Deus, ele chamou o grupo de religioso, os fariseus, de hipócritas. Uma palavra pesada,
Porque hipocrisia é um termo que vem do teatro. Não desse teatro que nós faremos necessariamente, né, no sarau, mas o teatro, a hipocrisia, é o ato de usar máscaras. É você, diante do palco, você ser um personagem, você se vestir de uma persona. É você fazer um papel, mas você não é essa pessoa, você não cumpre esse papel. Você não é aquele personagem que está no palco, você é outro. Hipocrisia é você usar uma máscara, se comportando de maneira diferente da qual você é, para passar uma imagem do que você gostaria de passar, mas totalmente diferente de quem ou do que a sua essência realmente é. Hipocrisia. Em outras palavras, falta de integridade. E Jesus então vem na igreja de Sardes e dá esse alerta para que eles pudessem ser vigilantes. E esse alerta também é para nós, para que nós possamos viver uma vida de integridade. No versículo 4, ele vai dizer, olha, tem contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Essa expressão que Jesus usa, algumas pessoas que estão vestidas de branco, não são pessoas perfeitas. Não existe ser humano perfeito. Neste conjunto de quem somos, onde a nossa bio, a nossa aparência, a nossa questão física se manifesta, nesse mundo em que a nossa emoção se revela, em que a nossa espiritualidade vai sendo vivida, não existem homens e mulheres perfeitos. Nenhum de nós aqui somos perfeitos, todos nós somos pecadores, carentes da graça de Deus, todos falhos. Mas quando Jesus diz que haviam pessoas que tinham as suas vestiduras de branco, o que ele está dizendo com essa expressão é que haviam pessoas que estavam procurando viver em integridade, que estavam procurando no seu caminhar, na sua jornada, viver de acordo com a vontade de Deus, que mesmo que na igreja de Sardes pudesse existir pessoas que usavam máscaras, que precisavam estar vigilantes porque lhes faltava integridade, haviam pessoas que procuravam viver uma vida completa diante do Senhor. Essa dignidade não é por causa das ações em si, mas é por causa da graça de Deus que os convencia constantemente de suas limitações e de buscar força e ajuda no Senhor. E que nós possamos, como homens e mulheres, buscar essa força no Senhor para vivermos em integridade. Ser íntegro não é ser perfeito, mas ser íntegro é reconhecer o seu pecado. É de fato ter a sensibilidade de reconhecer diante de Deus os erros que comete. Pedir perdão e buscar em Deus restauração. Buscar em Deus mudança, transformação. Jesus vai propor a eles um caminho. No versículo 3 ele fala, olha, lembra-te, pois, do que tens recebido. Ou seja, traz de volta à sua memória aquilo que você já sabe. Busque na sua consciência aquilo que você já ouviu. Não só traga à sua memória, mas guarde isso. Guardar isso é você tratar aquilo com seriedade. É você pegar a informação que chegou ao seu ouvido ou que está presente na sua mente e você transformar isso em algo prático, vivencial. Guardar não é no sentido de esconder, não é de arquivar, é no sentido de usar aquilo, colocar aquilo em evidência. E arrepende-te, ou seja, se há algum caminho errado, arrependa-se. Tem uma mudança de mente, tem uma mudança na forma de você enxergar as coisas, na forma de você ver, na forma com que você vai se comportar. Arrependimento, eu falei alguns domingos atrás sobre o arrependimento, que é a metanoia, né? A ideia de estar além da nossa mente, de termos uma visão mais ampla, uma mudança de vida, de enxergarmos a vida de uma forma totalmente diferente, de termos uma compreensão de tudo na perspectiva do Evangelho. Isso é arrependimento. Nós não podemos ter a ingenuidade de achar que vamos ser perfeitos, porque não seremos. Nós não seremos. Amanhã você pode acordar, segunda-feira, já nervoso, nervosa.
Mas se você buscar integridade, você buscar a Deus, você vai falar assim: Deus, eu estou muito nervoso, me ajuda, me acalma. Traga tranquilidade para o meu coração, porque eu preciso do teu Espírito para me ajudar. Isso é integridade. Integridade não é você fingir que você é zen. Né? Aí alguém faz um barulho, você já abre o olho, assim, já com a cara feia. Não é. Integridade é você ser quem você é, reconhecendo inclusive os seus pecados, mas não contente com os seus pecados, buscar em Deus transformação. É reconhecer diante de Deus as suas limitações. É dizer: eu preciso perdoar mais, porque se tem alguém que guarda uma mágoazinha no coração, pastor, esse sou eu. É você falar assim: pastor, eu preciso ser mais pacífico, porque se tem alguém que gosta de uma briga, sou eu. Eu dou um boi para não entrar numa briga, mas dou uma boiada para não sair. Às vezes é mentira, não dá o boi nada, ele já entra com a boiada de uma vez, ele já procura encrenca. É você reconhecer isso e dizer: Deus, tem misericórdia de mim, me ajuda, Pai, me ajuda a diminuir as confusões que eu me ponho, porque eu me ponho nelas. É você ter a sinceridade, a integridade de ser diante de Deus quem você é, e pedir para que Deus te ajude nessa caminhada, para que você possa ser transformado pelo Evangelho de Jesus. Há uma diferença muito grande na tradição cristã para a vida cristã. Muitas vezes nós podemos ser homens e mulheres de tradição cristã, mas o que nós somos chamados é para viver a vida cristã, é diferente. Não adianta você ter todo o conhecimento, conhecer toda a história, ter todo o arcabouço teológico, e você não viver o Evangelho de Jesus Cristo no seu dia a dia. A tradição, ela tem o seu lugar, mas a tradição só vai ter impacto na sua vida e na vida dos outros se a sua vida de fato for uma vida segundo o Evangelho do Senhor. Portanto, recorde o que você aprendeu, arrependa-se, coloque-se diante do Senhor e reconheça os seus erros, guarda o Evangelho do Senhor Jesus no seu coração, observa-o, obedeça-o e desenvolva hábitos de espiritualidade, porque hábitos de espiritualidade não são desassociados da nossa vida como um todo, não são desassociados. Se nós vivermos diante de Deus, se nós vivermos uma espiritualidade sadia com o nosso Senhor, isso vai se manifestar nas nossas emoções e vai se manifestar no nosso corpo. É o todo. Isso vai estar presente. Portanto, procure uma vida de comunhão com o Senhor, uma vida de dependência total do Senhor. Lembre-se que Ele é aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. 7 Espíritos, como eu falei da simbologia, fala da plenitude do Espírito. 7 Espíritos é apenas uma figura de linguagem para falar que só Deus pode dar ao ser humano a plenitude do Espírito. E as 7 estrelas é o controle total que o Senhor tem sobre a sua igreja, que o Senhor tem sobre a criação, o Senhor que governa tudo, que está sobre tudo e sobre todos. E Ele nos dá esse alerta para que nós possamos viver de maneira integral, viver de maneira íntegra, viver de maneira completa. Que você seja, para a sua família, o mesmo homem de Deus que você é no templo religioso. Que você seja, como mãe para os seus filhos, a mesma mulher de Deus que você é num templo religioso. Que você seja um profissional no seu ambiente de trabalho, com seus colegas de trabalho, tão honesto quanto você é em qualquer outro lugar em que você esteja. Que você possa ser íntegro, lembrando que integridade não está associada a um conceito apenas ou a outro, mas a nossa vida como um todo. E que nós possamos viver a nossa vida para a glória de Deus, para a honra do Senhor, e que Deus nos transforme, que nós possamos nos chegar a Ele sem máscaras, e que nós possamos ter tanta alegria no Senhor de sermos quem Deus está nos tornando para sermos, que possamos viver em qualquer lugar que nós estejamos, sendo quem nós somos, sem precisar criar uma persona diferente, sem precisarmos fingir que somos quem não somos, sabendo que somos aceitos por Deus da maneira como Ele nos fez
e da forma como Ele está cuidando de nós a cada dia, nos tornando a imagem e semelhança do Seu Filho, Jesus Cristo. Amém? Mas eu queria que você fechasse seus olhos, curvasse sua cabeça, e queria pedir para você fazer uma oração onde você está agora. Queria que você falasse com Deus. Se há algo no seu coração que precisa ser tratado, coloca diante de Deus nesse momento. Lembre-se que diante dele você pode tirar todas as máscaras. Ele te conhece, Ele sabe quem você é. Ele sabe o que precisa ser mudado, moldado no seu coração. Mas Ele quer que você discirna isso através da voz do Espírito Santo dEle que fala intimamente ao seu coração. Talvez você possa estar vivendo relações que têm sido pesadas, têm sido difíceis, porque você tem que ficar se controlando, você tem que ficar pensando muito, você tem que se inibir. Às vezes são situações às quais você não está sendo quem você é. Não que os seus pecados, os seus erros, devam ser vividos sem a busca de arrependimento, de culpa, de transformação. Pelo contrário, até porque toda expressão do pecado precisa ser vencida. Mas às vezes tem tantas coisas na nossa vida que a gente não abre para Deus, não abre para o próximo, e que precisam ser transformadas no nosso coração para que vivamos de maneira íntegra. Que você consiga abrir isso para Deus nessa noite. Senhor, eis aqui a Tua igreja, Pai, o Teu povo. Ajuda-nos a sermos vigilantes, ó Deus. Ajuda-nos a estarmos atentos aos perigos que sondam a nossa vida. Ajuda-nos, ó Deus, a vencermos e a enfrentarmos o nosso pecado. Que o nosso temperamento seja trabalhado pelo Espírito do Senhor. Que a nossa reflexão, se a maneira como enxergamos e vivemos algumas coisas não estão de acordo com o Teu querer, ajuda-nos a repensar isso. Ajuda-nos a reformular isso. Deus eterno, se os nossos relacionamentos são opressivos, são controladores, se os nossos relacionamentos são doentios, se nós vivemos firmados às vezes num complexo de inferioridade, onde precisamos nos mostrar de maneira diferente para que sejamos aceitos, para que sejamos acolhidos, Deus trabalha no nosso coração, porque o que nós precisamos para ter uma vida de comunhão mais profunda contigo é vivermos em integridade, Pai. Uma integridade onde o nosso ser como um todo é posto perante o Teu altar. Aonde a nossa bio, psique, a nossa pneuma, onde o nosso corpo, a nossa alma, o espírito, Pai eterno, onde tudo é o todo. Nós somos seres integrais. Nós somos seres únicos. Nós somos pessoas, homens e mulheres, criados à imagem e semelhança do Senhor, ó Deus. E nós queremos viver a nossa vida de acordo com o Evangelho de Jesus Cristo, nosso Redentor. Portanto, nos ajude a viver essa integridade, ó Deus. Nos ajude, Pai. É o que nós pedimos a Ti em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor amado. Amém, ó Pai. Amém. Coloque-se